Olá, bom dia. Eu sou a Luciana. Eu estou na USP há 20 anos, há 16 anos no departamento de oftalmotorrino e cirurgia de cabeça e pescoço. E hoje, no dia 10 de junho de 2025, nós estamos aqui com o professor Habib e ele vai contar um pouco da história dele no departamento. Pois não. Bom, eu me sinto muito feliz de ter sido lembrado para contar um pouco dessa história. Porque é uma história que tem uns 70 anos já, é uma vida. E é sempre bom a gente conversar com os mais novos, contar como era Ribeirão Preto, como era a faculdade no início. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. Tá certo, professor. Começando lembrando a época, 1948, a região, o governo do estado, ansiava pela interiorização da faculdade de medicina. Existia em São Paulo, na cidade de São Paulo, a faculdade de medicina da USP e a Escola Paulista de Medicina. Em Sorocaba, uma faculdade de medicina também. A Sorocaba, perto de São Paulo. Certo. Ribeirão, na ocasião, era entendido como uma espécie de sertão, a mais de 300 quilômetros de São Paulo. Mas o governador da ocasião, Dr. Adhemar de Barros, em 1948, assinou o decreto de criação da faculdade. E foi encarregado da fundação da faculdade e as atividades dela do professor Zeferino Vaz, que os problemas que ele tinha que enfrentar vinham de lá mesmo, porque eles diziam: como vão os professores para lá? É longe. Como é que vai instalar os professores? Isso foi resolvido pelo regime de dedicação exclusiva à docência e à pesquisa, que era chamado de tempo integral. Os professores residiriam em Ribeirão Preto, tempo integral na faculdade. E o alojamento. A Fazenda Monte Alegre pertencia ao governo do estado, tinha prédios, casas de moradia boas. Alojaram os professores que viriam para casa. E o corpo clínico tinha que ser de qualidade. O professor Zeferino trouxe professores do exterior, da Áustria, da Bélgica, do Chile, da Argentina, e professores de alto nível da própria Universidade de São Paulo, em São Paulo. Bom, a faculdade teve início suas atividades em 1952, primeira turma. Eu ingressei nessa faculdade em 1955, quarta turma, aos 20 anos. E nessa ocasião, estavam prontos os departamentos de áreas básicas, praticamente todos, e os de área clínica. O Hospital das Clínicas funcionava onde hoje é a unidade de emergência, cedido pela Fundação Cian Junqueira, que tinha uma maternidade ali. Foi tudo sendo arrumado. E também lá estavam os departamentos clínicos, clínica médica, cirúrgica, pediatria, neurologia, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria. A parte de especialidades, a otorrinolaringologia funcionava agregada ao departamento de cirurgia. E a oftalmologia não existia. Estava para ser criada ainda. A dificuldade era conseguir professores de alto nível no regime de RDDP de uma cidade do interior. Eu, no meu quinto ano, segundo semestre, me decidi pela especialização em oftalmologia. E naquele hall de entrada, no salão de entrada ali do hospital, eu fiquei sabendo que o professor havia sido contratado. Um professor do Rio de Janeiro, professor Almiro
Pinto de Azeredo, e estava lá. Procurei contato com ele, conversei com ele naquela ocasião, ali mesmo, e ele disse que iria ter residência, que podia contar com isso, e então fiquei aguardando a formatura e chegar lá. Certo. O departamento, na realidade, ele começou com o professor Almiro, uma secretária, a Edna Issa Halak, e a Argemira, não estou me recordando sobre o sobrenome dela, e aí vieram os ajustes. A primeira aula teórica foi dada pela turma, em 1960, por coincidência, a minha turma. E as atividades de clínica de atendimento a pacientes começaram em 1961. Os residentes inscritos foram os da minha turma. Eu, José Tanuri Abib, Argemiro Laurete Filho, Geraldo Ferreira Viana e Moema Rocha Augusto, que era da primeira turma, mas voltou para fazer a especialidade em oftalmologia. E aí a pergunta, quem eram os professores? Só o professor Almiro. Então, ele com a gente. Tá certo? Então esse foi o primeiro contato que o senhor teve com o departamento? Não, o primeiro contato mesmo foi no 5º ano, com o professor que vinha fazer. Que vinha fazer o departamento. Que foi o professor? Almiro Pinto Azeredo. Certo, foi o fundador do departamento. Isso. Certo. E foi o fundador do departamento e foi quem iniciou, eu e os outros colegas, na oftalmologia. No final, no começo de 1962, no primeiro semestre, ele indicou e a faculdade contratou o Argemiro Laurete, o Geraldo Viana e eu como parte do corpo docente com ele. Então o senhor e mais esses dois professores foram os primeiros docentes contratados do departamento? Docentes que estavam ainda aprendendo. Estavam ensinando e aprendendo. Certo. E aí vem onde eram as atividades. Aí eu tenho a fotografia do que foi feito. Obrigada. Porque o hospital estava ocupado. O professor Alberto Raul Martinez, chefe do departamento como é que diz, obstetrícia e ginecologia, vejam só, ele cedeu um quarto da enfermaria dele, enfermaria de mulheres, para internação de pacientes de oftalmologia. E nós alternávamos a internação de mulheres e de homens. Então, nesse período... Era uma adaptação. Era uma adaptação. Colaboração que ele deu. Um departamento de ginecologia. Que fazia parte da cirurgia? Não, departamento de obstetrícia e ginecologia era separado. Certo. Do professor Alberto Raul Martinez. O de cirurgia era do professor Rui Ferreira Santos. Tinha o professor Hélio Lourenço de Oliveira, da Clínica Médica, Dr. Jorge Ambrusti, da Neuro, Hernanda Avanzo, que era do Chile, da Psiquiatria, e assim vai. E aí vem a outra questão, de onde que foram iniciadas as atividades clínicas. E nessa fotografia aqui eu vou mostrar. Essa aqui, Luciana, é a fachada do hospital, de frente assim, olhando para Bernardino de Campos. Você está vendo aqui os cones? Sim. E o hospital tinha um declive que vinha da rua Marechal Deodoro até a 7 de setembro. Vinha e sobrava um espaço vazio aqui embaixo, onde o pessoal inclusive punha carros. Esse pedaço aqui foi fechado e aí a gente tem que lembrar da diretoria do hospital, na pessoa do Dr. Paulo Gomes Romeu e do secretário Silvio Bonfá, que foram muito
práticos, prestimosos em ajudar o departamento. Fechou aqui. Ficou quase 2 andares, um mezanino, e a secretária e o professor ficavam aqui em cima, desciam uma escada, estavam os 4 lá embaixo. Deu para entender? Então, no início foi feita uma adaptação. Uma super adaptação. Uma super adaptação para o funcionamento do departamento. Isso eu acho interessante falar, porque os que chegam e encontram já pronto, às vezes pode estar pensando que estava assim, não estava. Certo. A faculdade de medicina aqui era um anseio da cidade. Toda a cidade ajudou. A região também. E era um período de construção da faculdade, dos departamentos, então todo mundo se ajudava, um ajudava o outro. E era uma coisa muito boa. A gente sente saudade desse tempo. Muito boa mesmo. Bom, aí vem a evolução, é isso, Luciano? É a evolução do departamento e do corpo clínico. Então, a evolução do departamento, com o tempo, foi conseguindo mais espaço. Nós conseguimos um espaço no 2º andar, que era da clínica médica, para uma secretaria, uma sala para o professor Almiro, uma biblioteca para reuniões e leitos a mais já normal. E começamos a atividade então. Quer dizer, quais eram as atividades? As atividades eram atendimento de pacientes de graduação, pacientes com problemas oculares e ensino da graduação e de residentes. E também trabalhos que a gente publicava na Revista Brasileira de Oftalmologia, congressos que a gente participava, período muito ativo. E cirurgias que o professor Almiro também foi quem iniciou todos nós lá nas cirurgias de oftalmologia. E com o tempo, a gente se desenvolvendo, foi criando independência. Certo. Então, os primeiros pacientes, eles eram advindos da onde? Era a porta aberta? Ou... Não, os pacientes do Hospital das Clínicas eram pacientes que necessitavam de atendimento, não tinham recursos. Mas era a porta aberta, como se diz. Eles vinham e procuravam o hospital diretamente. Não era como hoje, que tem que passar por uma... regulação. Isso, não tinha. Eles vinham diretamente. Inclusive, tinha um outro detalhe aqui que é importante. A gente fazia parte da cidade. Então, muitas vezes, pediam para a gente para colocar um paciente lá. Isso era fácil na ocasião, não tinha toda essa regulação. Era tudo começo, como diz. E as coisas foram evoluindo, progredindo. O departamento criou uma seção de ortótica, de estrabismo, que tinha que ser contratada uma ortoptista, era comum na ocasião, que foi a dona Gilda Soares de Sorte. Então ela fazia os exames dos pacientes estrábicos, a gente fazia a programação das cirurgias e foi a primeira sessão separada do departamento. Então a primeira sessão foi ortótica? Foi a ortótica, sessão de estrabismo. E, bom, vamos lá. E foi a coisa foi iniciando. Quando foi em 1967, foi criado o Centro de Estudos Oftalmológicos Círios Rezende, que era para anualmente promover reuniões nas quais se chamavam professores e colegas de outras cidades para reunião, e às vezes do exterior. E quando chegou em 1970, veio a reforma universitária. Aí, Luciana, eu parava um pouco para contar um pouco das atividades de cada um. A faculdade de medicina precisava
preencher os quadros. E os docentes eram pressionados para defender tese. Então, nós nos preparávamos também, os três. Que a doutora Moema não tinha ficado no departamento, tinha montado uma clínica dela. Então ficaram só 2 docentes? Os 3. Ah, os 3. Eu, Argemiro e Geraldo. Então, em 1966, agora falando de mim, eu defendi minha tese de doutoramento. E aí, eu vou ter que misturar um pouquinho, e eu tenho que lembrar do nome do professor Vitório Valeri, do Departamento de Morfologia, que foi orientador dessa tese, um trabalho experimental em glândulas lacrimais. O Geraldo Ferreira Viana também defendeu sua tese nesse mesmo ano, em seguida, também com orientação do Dr. André Ricciardi Cruz, do Departamento de Morfologia. E aí, no caso, aí vem, como é que eu digo, vem a lembrança do pessoal que me ajudou muito nessa tese. Por exemplo, o laboratório do hospital, que ficava com a clínica médica, o Sr. Guido Brandt, que era o chefe, se põe à disposição da gente e de todos. A cirurgia experimental, que ficava no departamento de cirurgia em outro andar, tinha lá o Sebastião Assis e o Eurípides. Também tratavam dos cobaios que eram operados, cuidavam para a gente. O Dr. Nelson Martelli, neurocirurgião, também ajudou muito nesse trabalho, porque tinha que fazer uma cirurgia que mexia na parte da cabeça. Então são pessoas que, misturando já um pouco o assunto, foram importantes para mim. Na trajetória do senhor? Muito, muito. Bom, feito isso, eu queria lembrar uma coisa. Isso eu já comecei a falar. Ribeirão Preto ficava 320 quilômetros. Para vir de São Paulo a Ribeirão, por terra, o asfalto parava em Jundiaí. O resto era estrada de terra. Por trem, até Barrinha, pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e de lá, um ônibus para vir para Ribeirão. Então, locomoção não era como é. Telefones era uma raridade. A comunicação tinha que ser feita indo lá, como diz. Tem esse período que pega uma parte aqui, deixa eu confirmar aqui onde é que nós estamos. Falando das experiências, baseado na experiência do senhor. Já? Não. Tá longe isso? Não, a narrativa, né, de como foi a evolução do corpo clínico. Aqui, ó. E os funcionários que marcaram essa época. Onde acho? Isso aqui virou uma coisa. Tem música, tem tudo. Eu tenho aqui. O quê? Eu tenho aqui anotado. Tem? Então Tem. pode falar a sequência, por favor. Então, a narrativa, né, a gente está falando agora do corpo clínico, dos médicos assistentes e os funcionários que marcaram essa evolução do departamento. Tá bom. Da quinta turma da faculdade, formada em 1961, saíram 3 residentes. Nelson Mandelli, Américo Pelliccioni e Erasmo Romão. Desses 3, já uma residência de 2 anos, eles fizeram em 62, 63. O Erasmo foi contratado também para fazer parte do corpo docente, Erasmo Romão, em 64.
Em seguida, o doutor Arley Edson do Amaral Bicas, também residente aqui da turma seguinte, a do Erasmo, após a residência, foi indicado e contratado em 1965. E com isso, no dizer do próprio professor Almiro, foi formado o núcleo inicial do corpo docente. Então foi em 1965. Era professor Almiro, Argemiro Laurete Filho, Geraldo Ferreira Viana, José Tanura Bibi, Erasmo Romão e Arley Bicas, o núcleo inicial. Aí volta, eu já falei que teve sessão de estrabismo antes, teve o Centro de Estudos Ciro Rezende. Então, o Centro de Estudos Ciro Rezende, ele foi fundado em que ano? 1967. Ah, certo. E em 1970, misturando as coisas de novo, eu fiz o meu trabalho de livre docência. Também o professor Vitório foi importante, porque tem que lembrar o que eram as coisas. Não havia um microscópio eletrônico na faculdade. E o primeiro microscópio eletrônico foi comprado da Inglaterra para o departamento de morfologia. E o professor Vitório, que tinha sido meu orientador no primeiro de doutoramento, nós acrescentamos uma complementação do trabalho inicial para mais tempo de duração usando o microscópio eletrônico. E só ele sabia mexer com aquilo na ocasião. E então ele me ajudou de novo lá. E veio também a saída do Dr. Geraldo Ferreira Viana para montar a sua própria clínica, que foi o que ele fez. Professor, ele saiu em que ano, o senhor lembra? Geraldo, ele saiu, eu acredito que em 1968, que ele teve um estágio na Inglaterra, para a sessão de estrabismo, voltou, ficou um pouco mais, foi antes de 69, pode colocar 1968, mas se quiser ver com certeza, eu posso ver depois. Não, tá muito bem, assim. Bom, aí veio a reforma universitária. Na reforma universitária, por exemplo, o professor catedrático era eterno na chefia. Aí mudou. Eu tinha feito ainda em 1972 a prova para professor adjunto. E nessa reforma, professor adjunto, professor livre docente foram transformados em professor associado. Certo? Certo. E foi criado um conselho de departamento com presença de docentes e estudantes, coisa que não existia. E também eu tenho que colocar que nesse intervalo chegaram mais 2 para fazer parte do corpo docente. Laudo Silva Costa, que não foi formado aqui, não fez a residência aqui. E Sidney Júlio de Faria e Souza. Deve conhecer. Sim, conheço, professor. Laudo não? Não. Então o corpo docente tinha saído o Geraldo e entraram 2. Então o corpo docente já tinha esses 2 docentes. E com a reforma universitária, um conselho e o departamento continuou as suas atividades. E agora, falando de mim, a gente tinha mais, foi criada a pós-graduação. Na pós-graduação, várias áreas. Então, a gente passou a ter atividades clínicas de atendimento de pacientes, ensino de graduação, ensino de residência, especialização e de pós-graduação. Cada um tinha uma área, eu tinha a área de córnea. E recebia alunos
que no começo esse curso de pós-graduação, como foi feito lá no Ministério, o aluno se formava e já podia entrar na pós-graduação, e a gente não aceitou isso. Ele tinha que fazer uma residência primeiro, para depois entrar na pós-graduação. Porque senão não ia ter como ensinar residência e pós-graduandos que ia virar professores antes de ser. Então eles faziam a residência e depois faziam a pós-graduação. E nesse, em 1971, a Maria de Lourdes, né, muito amiga nossa, e o Nivaldo Vieira de Souza, que eu fui orientador da tese dele, fizeram a residência e foram admitidos após os 2 anos de residência e fizeram a pós-graduação também, e também as próprias teses. E o departamento, mais tarde, chegou o doutor Antônio Augusto Velasco e Cruz, que está lá ainda. Sim, o professor Augusto ainda está trabalhando no departamento atualmente. Vindo do Rio de Janeiro. E por um tempo eu acumulei algumas áreas do departamento. Por exemplo, neurooftalmologia e a parte de cirurgia plástica e vias lacrimais. E o doutor Augusto ficou lá com a gente. Também na parte de neurooftalmologia e na parte de radiologia para trabalhos, eu tenho que lembrar o nome do doutor Nelson Martelli, que era neurocirurgião, participava dos cursos. Lembrar o nome do doutor Clóvis Simão, da radiologia, que fez trabalhos de radiologia com a gente, comigo, que são todas lembranças. Se você for me perguntar, a lembrança era de todos. Mas uns que tiveram mais, quer dizer, todo mundo lá é lembrança. Todo o pessoal que atendia, as atendentes, as enfermeiras, era muito pequeno tudo, e tudo muito junto. É porque o que me parece que nessa época era muito próximo, né? E demais, todos... demais. Você trombava com os professores catedráticos ali naquele hall de entrada. E todos conversavam, eram práticos, era diferente, sim. E todos tinham, de uma certa forma, uma participação no departamento? Tinham mesmo. E aí, também não existia os médicos contratados, como existe agora, mas existiam os voluntários. E desses voluntários, eu vou lembrar Dr. João Félix da Silva, formado aqui, cirurgião. Ele se especializou em cirurgia plástica e reconstrutora no Rio de Janeiro e voltou para cá. E ele, aí eu estou falando em termos pessoais, quando havia cirurgias, por exemplo, que necessitava de alguém com mais experiência em reconstrução, cirurgia plástica, e eu entrava muito nisso, chamava ele. Ele vinha tranquilamente, nunca ganhou nada com isso, só experiência. E foi muito, muito bom, tem que relembrar o nome dele. E outro, o João Félix, formado aqui, e o João Nóbrega, João Francisco Centola Nóbrega, que também foi residente aqui, e era voluntário na seção de estrabismo. Também muito prestativo, muito colaborador e muito bom médico. Então, são mais 2 nomes que eu estou lembrando. Então, nesse período, contava-se com os médicos voluntários também? Só voluntário. Só voluntário, não tinha contratado? Não tinha contratado. Certo. Mas esses voluntários davam sangue, viu? Isso é verdade. E eles atendiam de forma como se fosse um médico contratado? Sim, sim. Certo. Sobre a supervisão dos professores da época? Oficialmente sobre a supervisão, mas o João Félix, eu entrava junto na cirurgia com ele, mas ele já sabia mais que eu isso, entende? Entendo. E o João Nóbrega também, na parte de estrabismo, ele era dos melhores do país, embora não fosse professor.
Então a gente trabalhava em confiança, não tinha por que não trabalhar em confiança. Bom, com isso, fomos chegando em 1975. Em 1975, houve um problema na Unicamp, com o departamento de oftalmologia e com o falecimento do professor Almeida, que era o do chefe do departamento de oftalmologia e otorrino. Lá os dois eram juntos. E o reitor da Unicamp era justamente o professor José Firino Vaz. E o vice-reitor era o Dr. Paulo Gomes Romeu, que tinha sido o diretor do Hospital das Clínicas e que muito nos ajudou também e era muito amigo da gente. Porque lá era simples as coisas. Eu precisava do material, por exemplo, ou qualquer outro do departamento, ia lá, entrava na sala dele, Dr. Paulo, está precisando disso, ele arrumava, entende? Não tinha tanta burocracia. Nada. E o Silvio Monfá, que era o secretário, Silvio, vamos dar um jeito nisso. Tem que lembrar também a chefe das enfermeiras, Dona Wanda, não me lembro sobre o sobrenome dela. Ela era a chefe geral das enfermeiras. Dona Wanda, está precisando, não tem leito. Ela punha um leito no corredor, entende? Se for falar isso, o pessoal vai falar, mas como punha leito no corredor? Mas era para o bem, tá certo? Era para salvar uma vida, né? Para operar um olho, alguma coisa que precisava. Dona Wanda foi excelente. Agora vai perguntar, e os outros? As atendentes, a enfermeira, todas elas eram assim. Eu estou falando... De uma forma geral. De uma forma geral, e algumas que, por questão de posição, de chefia, eram mais. Por exemplo, as várias atendentes do departamento lá de oftalmologia, do ambulatório, tinha a Lourdinha, duas Lourdinhas, tinha a Cidinha, que era enfermeira. Tudo isso era, como que diz, em casa, né? Como se fosse em família. Tava um problema lá no ambulatório, chegava a Cidinha e falava, tá tendo aquilo lá, vai lá ver. Eu ia lá ver e ficava tudo entre a gente. Mas Campinas criou esse problema que os residentes ficaram sem continuação. E me chamaram para ir para lá, porque lembraram de mim. E aí vem à cabeça também outra figura que foi muito importante. O seu Vicente Alessi era o secretário da faculdade. Já ouviu falar no seu Vicente Alessi? Já ouvi. Secretário, muito boa pessoa, muito boa gente. E ficou naquela coisa de vai, não vai. E eu acabei indo para lá, fiquei 1 ano lá, terminando a residência do pessoal, chefiando lá a residência do pessoal, departamento de oftalmo e otorrino. E terminado esse ano, voltei para cá. Aí vem a pergunta, por que eu voltei? E lá era tão bom? Aí começa uma história que já é pessoal. Eu sou o mais novo de 6 filhos dos meus pais. E eles tocavam os negócios de família sem precisar nada de mim, até não querendo que eu fosse muito lá para lá, fica aqui. Só que passa o tempo, meu pai faleceu em 1970. Eu tinha ido para os Estados Unidos para uma reunião lá em Baltimore. E ele faleceu justamente 1 semana depois que eu cheguei lá e eu voltei. Isso foi em 70. E aí eu não saí mais, fiquei. E aí também os irmãos mais velhos, com as próprias famílias, para chegar, começou a precisar de mim, é isso. Minha mãe sozinha. Então, quando chegou em 1978, a Faculdade de Medicina tinha um problema com o regime de dedicação exclusiva
que era a clínica particular. Que no começo, o professor Zeferino, ele, como incentivo, o professor vir para Ribeirão, tinha uma cota que podia fazer um pouco de clínica particular, uma parte ficava para o hospital, outra parte ficava para o próprio docente. Eu nunca entrei nisso. Mas vários entraram e havia uma necessidade, vamos dizer, a faculdade, enfim, abriu uma brecha para quem quisesse ir para tempo parcial, que chamava turno completo. Isso já foi em que ano? 78. 78. 78. Em 1978 também estava próxima a aposentadoria do professor Almiro, que era do Rio de Janeiro e claramente, né, ele queria voltar para lá. Inclusive a faculdade de origem dele, a Nacional do Rio de Janeiro, ele acabou prestando concurso lá e ficou chefe lá. Só que antes de aposentar, ele pediu uma licença, que ele tinha direito, ou todos tinham, por 6 meses. E o Dr. Lauretti, que também nessa ocasião já era professor associado, como o Arley também já era, a suplência da chefia, quando eu veio a reforma universitária, o suplente da chefia fui eu, porque era o que tinha mais título. Então, por 2 vezes eu era suplente e o professor Almiro era o titular. Mas na terceira vez, já era o Lauretti. Ele também pediu uma licença, pelo mesmo período, ele não quis assumir. E como que chama quando é o mais velho lá? O decano. Isso, o decano. Era eu, caçula na minha casa, decano aqui. Eu assumi a chefia por esses 6 meses de licença. E quando veio a aposentadoria do professor Almiro, tinha que haver uma eleição para a nova chefia. E como eu tinha necessidade de ajudar lá na família, de origem, nos negócios da família, eu fiz a eleição e ao mesmo tempo pedi tempo parcial, que era o turno completo. Com isso eu abri mão de chefiar, porque turno completo não podia ser o chefe de departamento. E ficou o professor Arley Bicas. E eu comecei a ficar em turno completo, um pouco lá, em Bebedouro, que é a minha cidade natal, que é 80 quilômetros daqui. E eu estou aqui até a aposentadoria minha em 1992. Antes disso, aconteceu em 1967. Agora estou falando da vida pessoal minha, que já estava falando. Eu casei com a Lúcia Helena. Eu com 33 anos, ela com 20. E ela foi um estímulo, uma retaguarda forte, firme, compreensiva, que sempre me estimulou na carreira. E vieram 4 filhos, que trouxeram, por sua vez, netos e noras e genros, e a família cresceu. E quando chegou a 92, com a minha aposentadoria, eu não gostava de misturar, porque a gente que fez a profissão sabe que uma coisa é só se dedicar àquilo e outra coisa é a mais coisas. E aqui eu vou ressaltar um colega de departamento, o Dr. Luiz Gonzaga Fagione, pediatra. A vida toda ele só foi pediatra. Nunca entrou em política, nunca entrou em mais nada. Era um excelente pediatra. Você vai dizer, continuaria sendo um excelente pediatra? Seria, mas não tanto como era. Entendeu o que eu quis falar? Sim, entendi. Porque a cabeça só estava naquilo. E eu não acabou a atividade de oftalmologista e ficou na atividade particular minha, com a família,
e com os negócios que tinha que fazer. Então, nessa época, o senhor deixou de vez a atividade, né, de oftalmologista. E aí eu senti uma coisa, que quando você tem um paciente, é difícil que o paciente está com você, a gente sente isso. O paciente queria a gente, não era só eu, qualquer um que fosse a mesma coisa. Ele queria. E a gente aqui tinha que ir devagarzinho passando a bola. Até que chega num ponto que o pessoal entendeu que já não estava mais. Aí vem outra coisa que eu queria te falar, coisas, por exemplo, que era bom? Quando você fazia uma cirurgia, tratava um paciente, ele ficava bom. Mas eu vou destacar um caso particular. Era um paciente simples, no ambulatório, marceneiro. Ele tinha perdido um olho por glaucoma. O outro olho tinha catarata e uma cirurgia de glaucoma. E coube para mim operar. Bom, é feita a operação. Passado um tempo, ele era marceneiro. Ele me deu uma caixa que ele mesmo fez, onde você abria, tinha uma outra caixa dentro, abria, tinha uma outra caixa menor dentro, que ele mesmo fez. Sinal que ficou bom, né? Sim, com certeza, né? Esse caso eu marquei, a caixa está aí até hoje. Então foi um reconhecimento do que o senhor fez por ele na época. Mas foi um bom reconhecimento, né? Ele estava bom. Sim. Porque ele também não teve só sucessos, né? Ah, A claro. gente sabe disso, não teve só sucesso, mas não pode se abater por isso. Não foi intencional, às vezes não dava jeito. Teve casos que também não foram tão bem sucedidos. Mas eu tenho a lembrança que a maioria dos meus casos não precisava voltar mais com a bengalinha, não. Então o senhor fala que o senhor teve 4 filhos. Tem, Tem 4 filhos, 4 né? filhos, 2 casais, 2 homens e 2 mulheres. E todos A Cláudia, ela é promotora do meio ambiente. Ela é conhecida aqui, ela aparece sempre nas coisas, trabalhando eu conheço. no meio ambiente. Já deve ter visto ela. Sim. O outro é advogado também, mas ele sempre teve uma escolaridade muito boa. Ele fez direito na Faculdade de São Francisco, foi para a França estudar o direito internacional e ficou por lá. Ele trabalha na França hoje, é do departamento jurídico de um banco Société Générale e está por lá já faz mais de 20 anos. Aí o tempo passou. O meu filho mais novo, ele vai fazer 48. Os outros, o Zé Eduardo e a Cláudia já passaram dos 50. Eu que fiquei com 50 sempre, né? Não, mentira, né? Eu fui para 91. Mas estou aqui, de teimoso, mas estou. Porque eu tive umas doenças sérias, mas eu fui teimoso e não fui para lá, não fui para outro mundo. Então, porque não era para ir. Não era para ir. Está na hora, tem que ficar aqui ainda um pouco. É isso aí, quer dizer, agora o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, marcando, então, sem querer fazer onda, não é nada, mas eu sei que de 91 tem um futuro não muito longo ainda, é impossível, né? Então tem que preparar o final, a passagem, bastão, essas coisas tudo dos negócios. E eu me sinto bem do que eu fiz. Foi bom, foi muito bom para mim. Tem muita recompensa, mais do que prejuízo, muito mais. E a gente tem que valorizar o que teve de bom, né, Luciana? Sim, com certeza. Não tem outro jeito. E a filha do senhor, a Maria Lúcia? Bom, eu estava falando dos filhos. O Zé Eduardo está lá na França, o Zé Augusto, que é o mais novo, ele trabalha comigo nos negócios, mas ele fez educação física, mas não pratica, ficou lá tomando conta dos negócios.
que eu também não estou podendo ir muito. Certo. Ele e a Lúcia, que também faz parte do trio que está controlando as coisas. Mas ele presencialmente pela em Bebedouro, não é aqui em Ribeirão. E a Maria Lúcia também foi sempre uma beleza, todos eles. A Maria Lúcia ingressou aqui na faculdade. Eu não influí em nada, mas foi sempre muito ligada e quis fazer oftalmologia. Então ela se formou em 2000, fez residência aí, fez pós-graduação, defendeu tese de doutoramento e eu, de caso pensado, deixei a formação oftalmológica dela por conta dos meus colegas de departamento. E deu certo. Tá certo? Então, para o senhor é um grande orgulho. Ela está hoje lá no HC. Ela chegou a ser contratada, mas depois as atividades dela, ela é casada com o Gustavo Simão, que é radiologista, dali do CEDIP, e também vieram os filhos e ela deixou a parte, ficou lá como voluntária, mas tem a clínica dela que vai indo bem, e é isso aí. E eu aqui agora estou na retaguarda, porque quando eu vou falar com eles, eles sabem mais que eu fico quietinho, faço de conta que eles sabem mesmo. E estamos nessa vida assim. Uma coisa a mais que eu acho que eu não falei, não, de Campinas. Bom, se é alguma coisa eu posso ter esquecido, mas em essência é isso, Luciana. Então, baseado nessa experiência, né, na experiência de vida e na experiência profissional que o senhor teve, o senhor teria algum conselho para dar para essa geração de agora e para as futuras gerações? O primeiro simpósio que eu fui, acho que foi lá para 1962, 63, começou com versos de Guilherme de Almeida, um poeta paulista. Primeiro, nas mãos de Deus. Depois, nas vossas mãos. Então, o que eu vou dizer para os novos? Primeiro, o mesmo que ele disse. E segundo, estudem bastante, se preparem bem para corresponder à confiança que seus pacientes vão depositar em vocês. Seria isso. E aos colegas que ficaram lá, ainda estão, Maria de Lourdes, Antônio Augusto e todos os outros, André, Rodrigo, Eduardo, João Marcelo, Jaiter. O meu abraço e votos de muito sucesso. E muito obrigado por me dar essa oportunidade dessa entrevista. Também a Luciana que está aqui, ao Cosme e ao Vinícius, que tiveram a bondade de documentar esse encontro. Professor, a gente que agradece, né, esse depoimento assim, maravilhoso, assim, uma experiência de vida que o senhor teve, né, e acho que vai ficar guardado para sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço de novo.